Alô, 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 amigo ouvinte da rede Boa Nova de Rádio. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Gratidão a todos vocês, amigos ouvintes, que nos acompanham em mais um programa. O programa de hoje, a gente vai trazer a Tatiana Benites. A Tatiana Benites, amigo ouvinte, o currículo dela é assim: ela é escritora por amor, professora por vocação, empresária por dedicação e terapeuta por missão. Essa é Tatiana Benites, que está chegando para fazer o Sensibilidade junto com a gente. Seja bem-vinda, Tatiana Benites. Oh, gratidão, Damião, gratidão por essa oportunidade de estar aqui de novo no Sensibilidade, né, com tanto amor, com tanto carinho, nessa emissora que eu adoro, e contigo, mais uma vez, gratidão. E o tema do programa de hoje, Tatiana, estamos fazendo o bem que está ao nosso alcance. A ideia da gente falar disso, eu queria uma análise de duas situações para a gente começar a conversar com a Tatiana. Como é que você se sente e como é que você vê o mundo hoje? Estamos fazendo o bem que está ao nosso alcance, Tatiana? Poxa, é tão interessante, né? Na verdade, né, o que é a gente fazer o bem, né? Tem tanta coisa aí para a gente comentar, porque a gente pode fazer o bem de diversas formas, né? A gente pode ajudar alguém no momento de dificuldade, a gente pode dar conselhos, a gente pode dar dicas, né, para alguém que precisa de um auxílio naquele momento, a gente pode ensinar alguma coisa, pode explicar alguma coisa a alguém, dar um colo, dar um apoio, ser um ouvido para a pessoa naquele momento, estender a mão, ser aquela pessoa que estende a mão ao outro quando ele necessita, né? Ou simplesmente dar um sorriso no momento que a pessoa precisa. Então, o que é realmente fazer o bem, né? Será que a gente consegue fazer o bem, a gente está fazendo o bem que está ao nosso alcance, a gente está fazendo isso diariamente ou com uma periodicidade que a gente consegue auxiliar o próximo, sem pensar só em nós mesmos, né? Tantas vezes a gente pensa só na gente e a gente acaba deixando o outro de lado, né? Porque eu quero ganhar mais, porque eu quero aprender mais, porque eu quero subir na vida, porque eu quero viajar, porque eu quero ter tal coisa, comprar tal coisa. Então a gente fica tão centrado na gente que às vezes a gente não faz pelo outro o que a gente poderia fazer. E essas coisas que eu falei aqui, dar um apoio, ouvir uma pessoa, dar um colo, a gente pode fazer a qualquer momento. Não custa nada, na verdade custa o nosso tempo, né? E será que isso realmente é visto como um custo? Né? Porque quando a gente ajuda o outro, a gente também está ajudando a nós mesmos. E fazer o bem é uma premissa básica para a gente conseguir viver hoje em dia, né? Hoje a gente tem a questão da pandemia, que a gente está vivendo na questão do afastamento social, bom, em alguns locais, né, que nós deveríamos estar vivendo essa questão do afastamento social para que a gente consiga preservar a vida das outras pessoas e não só a nossa, porque é um momento da gente pensar no próximo, né? E talvez eu acho que a gente tenha que ver essa questão do afastamento social como algo positivo para nós também pensarmos em nós, nos nossos valores e como nós podemos auxiliar o próximo, né? Para que a gente consiga ver também como fazer esse bem, né? O simples fato da gente desejar o bem para o outro já é um grande mérito, né? Eu acho que quando a gente fica feliz porque a outra pessoa conseguiu alguma coisa, porque a outra pessoa está feliz, é um bem que a gente está fazendo pelo outro também, né? Porque por mais que você também queira aquilo que a pessoa conseguiu, em vez de você ver aquilo com inveja, do tipo, por que ele consegue e não eu? É você pensar que bom que ele conseguiu. Se ele conseguiu, eu também posso conseguir. E você muda essa perspectiva,
né? De percepção, você tem um novo olhar sobre a mesma coisa. Então, você vê isso de uma forma de incentivo. Se essa pessoa conseguiu, eu fico feliz porque essa pessoa conseguiu. Eu fico feliz por ela. E eu também estou fazendo um bem para ela. Porque o que eu estou emitindo para ela? Uma energia boa, uma energia de celebração, de parabenização pelo que ela conseguiu, pela conquista dela. E daí também eu estou praticando bem. Então tem tantas formas, né, Damião, de praticar o bem, que a gente pode fazer isso com qualquer pessoa e a qualquer momento, né? E isso nos chama a atenção, né, Tatiana, que é justamente isso, né? Fazer voz a eles, nos chama para essa proposta, é toda essa proposta, né? Estamos fazendo bem que está ao nosso alcance, nos traz essa proposta de estamos colocando em ação, estamos praticando, porque a vida nos oferece todas essas oportunidades, mas e exige de nós isso que você comentou, né? O tempo, exige de nós a ação. Somos nós que temos que nos dedicarmos, que temos que fazer. E estamos colocando em prática essa ação, Tatiana? Aí é que tá, né, Damião? Às vezes a gente fala muito e faz pouco, né? Às vezes a gente sabe muito da teoria, mas não consegue colocar isso em prática. Não adianta a gente frequentar um centro espírita, a gente viver, a gente falar que vive uma filosofia, fazer o bem dentro de um espaço e sair desse espaço e deixar de praticar o bem. E deixar de praticar o bem não significa que essa pessoa está praticando o mal, né? Mas, quando a gente deixa de praticar o bem, a gente não está ganhando os pontinhos ali que a gente poderia ganhar, né? Então, quando a gente, independente do que a gente segue, se a gente segue algo, uma filosofia, né, de vida, que é uma filosofia de vida boa, onde a gente vai conseguir entender as coisas boas da vida, como auxiliar o próximo, e eu consigo fazer isso no meu dia a dia, que seja um pouquinho, a gente está conseguindo praticar um pouquinho do bem, né? Uma outra forma também da gente praticar o bem, né? Nessa questão, né, de afastamento social, a gente não está conseguindo ver todas as pessoas, não está conseguindo abraçar, ter aquele contato, fazer aquelas festas, né, que a gente gostaria. Então, uma forma da gente conseguir praticar o bem é buscar essas pessoas pelos nossos meios, né, eletrônicos, que seja, e buscar, saber se ela está bem, né, simplesmente buscar esse interesse pelas pessoas, saber se ela está bem, saber se ela precisa de alguma coisa, dizer a essa pessoa que ela é especial, dizer a essa pessoa que você sente saudades, ou que você simplesmente gostaria de saber como ela está, se ela está se sentindo bem, né? Isso também é praticar o bem, é mostrar que você se interessa pelas outras pessoas, pelo bem-estar das outras pessoas, né? A gente tem muitas formas de fazer isso, né, Damião? E aquilo que você está comentando, né, Tatiana? É colocar a ação do bem. E é isso que a vida nos pede, né? Que, na verdade, coloquemos a ação. Tudo isso que você estava comentando é prático, tudo, e exige de cada um de nós isso, né? Colocar em ação nesse momento, né, Tatiana? Porque a teoria está aí, né, Damião? A teoria está aí. Só que a gente precisa colocar em ação, a gente precisa colocar em prática, que seja um pouquinho, que seja a sementinha ali que a gente vai plantando diariamente. E essa sementinha, ela vai crescendo, porque nós podemos nos tornar exemplos um para o outro. Né? Exemplo para a pessoa que mora com a gente, exemplo para o nosso vizinho, exemplo para os nossos familiares. Então, você não precisa ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, a mais bondosa do mundo, mas se você conseguir praticar um pouquinho disso e não ficar só na teoria, não adianta você decorar os livros, você decorar as frases, você dizer, porque Jesus falou isso, isso e isso.
mas você está praticando isso que você está falando? Né? Porque às vezes é tão fácil da gente falar e tão difícil de colocar em prática, que colocar em prática tem que ser de dentro para fora. E tem que ser sem interesse também, né? Não quero saber, não estou fazendo isso para as pessoas verem que eu sou uma pessoa boa. Não estou fazendo isso para as pessoas notarem que eu sou tal coisa. Eu tenho que fazer de coração. E se as pessoas notarem, ok. Se as pessoas não notarem, ok também. Porque eu acho que não, o que importa não é a fama, né? Não é o que a gente vai praticar, é o bem que a gente vai fazer para o outro. Não sei se você pensa assim, Damião. Olha, eu também vejo dessa forma. E aí, inclusive, até peguei um trecho aqui de um texto, vou compartilhar com você, com o amigo ouvinte. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de praticá-lo. Basta que estejamos em relação com outros homens para termos ocasião de fazer o bem. Cada dia na Terra oferece essa possibilidade. Se não estivermos cegos pelo egoísmo, fazer o bem é ser útil, na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Não é assim, Tatiana? E é assim, tanto é assim, que é por isso que nós vivemos em sociedade, né? Senão, nós viveríamos sozinhos. E por que a gente precisa, né? Ainda tem a parte aí do texto que você fala do homem, né? A gente precisa do outro para a gente aprender a conviver. É através desse convívio com o outro que eu vou aprender o que é bom, o que é ruim, o que me faz bem, o que me faz sofrer, o que me faz sorrir. Então, eu vou aprender a gerir e a... Estou pensando em outros idiomas aqui. Como você consegue jogar com as suas emoções, né? Então, como você consegue lidar com as emoções? Você só consegue aprender isso se a gente convive com outras pessoas. Por quê? Porque eu vou aprender a ter raiva, eu vou aprender a gestionar como é a minha tristeza, né? Como é a minha alegria, quando isso começa, o que me causa tudo isso, porque eu estou convivendo com outras pessoas. Se eu fico sozinho, isolado na montanha, pode ser que eu não sinta nada disso, porque eu não tenho outras pessoas, eu não tenho outras pessoas como exemplos também. Isso também é uma coisa importante, né? Nós temos pessoas para seguir, pessoas de exemplos positivos, né? Tudo bem, tem gente que escolhe uns exemplos que não são muito bons, né? Mas isso é uma escolha de cada um. Lembra que a gente sempre tem o livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, a gente tem as coisas que a gente vai aprender com as outras pessoas. Então, a questão de viver em sociedade, em viver junto com outras pessoas, em conseguir conviver e conviver harmoniosamente, faz com que a gente se torne pessoas boas, né, ou ruins. Se é que existe essa questão das pessoas ruins, eu me questiono muito isso, Damião. Existem pessoas ruins? Eu acho que existem pessoas com ausência de bondade, né? Porque, na verdade, é aquilo, né? As oportunidades, elas existem, né? E às vezes a pessoa para e não percebe isso. Tem outro trechinho aqui que eu até comento com você, olha só. Não faltam ocasiões, não faltam pessoas necessitadas, desde o interior de nossos lares até regiões abandonadas de nossa própria cidade. Podemos nos tornar um agente do bem na face da terra. É suficiente olhar em torno e descobrir algo pequeno, algo grande, uma ação, algo que fará melhor a vida de alguém e tornar o mundo melhor. Às vezes é bem isso, é o que você está comentando. São tantas as oportunidades, sabe, de você fazer o bem de forma tão... às vezes é pequeno, às vezes é grande, que às vezes as pessoas sempre se imaginam, né, Tatiana? Para fazer o bem é algo grandioso, e às vezes é aquilo, é o copo de água, aquele que está necessitado de sede naquele instante.
Às vezes é tão... e às vezes as coisas são tão pequenas e a gente aqui não valoriza isso, né? Por isso que eu estou falando. Acho que às vezes todos conseguem fazer isso, mas as pessoas ficam sempre se imaginando fazer algo muito grande, algo gigante, né? E que, na verdade, às vezes aquele copo de água é o suficiente para uma boa ação, né, Tatiana? Não, e todo mundo é capaz de fazer qualquer bondade, né? Praticar qualquer coisa boa um para o outro. Por quê? Porque não importa o tamanho disso. Para você, pode ser algo pequeno. Dar esse copo de água que o Damião acabou de falar, para matar a sede da outra pessoa. Mas para outra pessoa, para quem está recebendo esse copo de água, é a coisa mais maravilhosa que ela está recebendo naquele momento. Talvez você está salvando uma vida por causa desse copo de água, que para você é tão insignificante. Mas para outra pessoa, para você é tão insignificante, para outra pessoa é a vida dela. Se ela não tomasse esse copo de água, talvez ela nem sobrevivesse. Né? E são pequenas coisas, pequenas palavras. O que dói numa pessoa? Doar esse copo de água. Né? Talvez o tempo dela ir lá, pegar o copo, né, e dar água para uma pessoa que ela nem conhece, né? Talvez isso seja muito duro para alguém. Talvez isso não doa nada. São 10 segundos que você vai perder para encher um copo de água e oferecer para essa pessoa. Né? E isso é só um exemplo. Né? Às vezes é simplesmente um olhar de compaixão. Às vezes é uma pessoa que está sofrendo ali na sua frente, está chorando por algum motivo, que talvez nem esteja falando com você, esteja falando com uma outra pessoa. E você olhar aquela pessoa com compaixão e pensar, tomara que ela melhore. Tomara que ela consiga sair dessa situação o mais rápido possível, que ela fique bem. Você não conhece, você não sabe a história dela, mas você sabe que ela está sofrendo. E simplesmente o fato de você desejar o bem para ela, talvez essa energia chegue até ela e faça bem para ela. Então, são pequenas coisas que às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho como ajudar. Porque sempre quando a gente fala de praticar o bem, vem a questão do dinheiro. Vem a questão do praticar a caridade, eu tenho que doar. Sim, praticar a caridade geralmente é doação. Mas nem sempre é doação de dinheiro. É doação do seu tempo, doação do seu amor, doação da sua intenção positiva. Olha só, né? Intenção positiva para a pessoa. Então, eu olho aquela pessoa com compaixão e tenho aquela intenção positiva de que ela fique muito bem naquele momento. Isto é praticar o bem. É querer o bem do próximo. Né? Então, tem muita coisa que não precisa de muito esforço, né, Damião? Não precisa de muito esforço. E as oportunidades estão aí, como você falou. A gente tem oportunidade a cada instante, na nossa rua, na nossa família, na nossa casa, fora de nossa casa, né? Olha só quantas notícias a gente tem por dia, né? E olha só quantas oportunidades a gente tem de fazer o bem de alguma forma. Nós estamos no Sensibilidade de hoje estamos fazendo o bem que está ao nosso alcance. Meu amigo ouvinte, só até eu queria que a Tati falasse um pouco também do trabalho que ela realiza, porque, de repente, é interessante isso, né? A gente está dando vários exemplos, e eu vejo, quando a gente pensou nesse tema com a Tatiana, eu lembro muito do trabalho que ela vem realizando desde o início da pandemia. Porque a Tatiana, ela pode até explicar aí depois, ela tem canal do YouTube, tem Spotify, ela tem uma série de ações, tem livros publicados, tem uma série de ações, e nesse momento da pandemia, até para você também, né, amigo ouvinte, possa entender, a Tatiana está em Barcelona, a gente está em São Paulo, a Tatiana está em Barcelona, ela vive hoje em Barcelona, e desde o início da pandemia, a Tatiana pegou essa proposta, que, de novo, simples, e tão significativa que eu queria que ela falasse um pouco, que é toda segunda-feira, aqui no horário do Brasil, 6h30 da tarde, no canal dela no YouTube, ela resolveu fazer uma proposta de vibração de amor pelo planeta. E aí ela faz uma prece, uma oração, junto disso ela tem um caderninho dela lá
em Barcelona, na Espanha, onde ela, sem citar o nome das pessoas, mas ela tem as pessoas com as quais ela tem que vibrar, e é um caminho, Tati, eu queria que você falasse um pouco exatamente disso, né? É de estar fazendo o bem que está ao nosso alcance, e olha, é fazer uma prece. E é isso que você acaba fazendo no seu canal, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para o amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, Tatiana. Na verdade, essa ideia, né, de fazer essa vibração surgiu de uma ideia de juntar algumas pessoas para fazer uma oração e para fazer uma vibração de amor pelas pessoas que estavam passando por essas dificuldades na pandemia. Ou seja, as pessoas que estavam passando dificuldades nessa pandemia são todos nós, certo? Todos nós, de alguma forma, nos vimos afetados por tudo isso. Então, eu simplesmente falei, vou começar, já existia o meu canal do YouTube parado, mas já existia. Então eu falei, vou fazer uma prece, vou chamar alguns amigos, minha família e tal, e vamos fazer essa vibração. Então a gente começou com essa ideia de fazer uma vibração de amor, né? Porque o que cura todos nós? É o amor, né? O que nós emitimos no nosso passe, né? Nas nossas orações? Amor. Então a gente faz uma vibração de amor, onde a gente vibra amor por todas as pessoas, por todas as espécies, né, que tem no nosso planeta. E com a intenção de levar o nosso melhor ao próximo. Eu acho que o objetivo é sempre trazer um pouco da nossa essência, do nosso melhor. Então, a questão do caderninho de vibrações, eu sempre tive isso. Né? Eu sempre tive um caderninho com o nome de todas as pessoas para fazer vibração. Pessoas encarnadas ou pessoas desencarnadas, eu acho que a gente precisa mandar energia boa para todas as pessoas. Então, eu não cito nomes, né, mas quando eu faço a vibração ali, eu estou com o meu caderninho ali, mandando a vibração para todas as pessoas que existem no mundo, né? Mas especificamente tem algumas ali que eu tenho o nome, talvez por algum motivo eu tenho o nome delas, mas as que eu não tenho nome eu também estou vibrando. E ali a gente faz uma vibração de amor por pessoas que têm tudo, por pessoas que não têm nada, por pessoas que têm muito estudo, mas por pessoas que também não têm, por pessoas que têm casa para morar, por pessoas que não têm. Então, a gente não vai discriminar ninguém nessas vibrações. A gente vai vibrar por todos os seres. A gente fala, inclusive, do reino animal, mineral, vegetal e dos homens, né, o hominal. Então, a gente vibra por tudo e por todos, sem discriminação, sem julgamento. Que isso também é uma coisa interessante da gente falar, né, Damião? É o espalhar amor sem escolher para quem que a gente está espalhando amor, né? Então, uma coisa que a gente começou a falar, que eu acho legal, é que fazer o bem significa também ensinar algo a alguém. Não é só você doar alguma coisa, né? Você tem, eu tenho que ir lá praticar a caridade. Você pode compartilhar seu conhecimento. Você pode dividir o que você sabe com as pessoas. E foi por isso que eu resolvi também dar continuidade a esse trabalho do YouTube, do canal do YouTube, né? Porque o pouco que eu sei, eu posso compartilhar com as outras pessoas. E isso em qualquer tema, em qualquer área da vida, né? E talvez isso possa auxiliar outras pessoas, talvez isso possa auxiliar, talvez isso seja a palavra que a pessoa precisaria naquele momento, ou o ensinamento que ela precisaria para se melhorar, ou para conseguir um emprego novo, ou para ter uma ideia nova de solução para a vida dela. Então, a gente pode compartilhar o que a gente sabe, que às vezes a gente sabe pouco, mas o pouco que a gente sabe, talvez o que está do lado não sabe. E isso também é uma coisa muito positiva, compartilhar o que nós sabemos. Então, ensinar o que você sabe. E pode ser por um vídeo, por um áudio, falando de, né, que eu tenho Spotify, tenho Instagram, tenho não sei o que, a gente acaba tendo tudo, né? E a gente acaba ensinando o que a gente tem. Que tal, né? Tem gente que sabe limpar muito bem os locais.
E tem gente que não sabe nada de limpeza. E tem outras pessoas que sabem muito bem ensinar algo sobre terapia. E tem gente que não entende nada de terapia, mas que precisa desse auxílio. E eu, que não entendo nada de limpeza, cada vez que eu tenho que fazer alguma coisa, ou se cai alguma coisa e manchou e não sei o quê, eu vou buscar uma solução com quem entende de limpeza. Então, nenhuma profissão é melhor que a outra. Nada do que a gente sabe faz a gente ser maior que o outro, porque às vezes o que uma pessoa sabe, o outro não sabe. E nós temos experiências diferentes, então a gente sempre pode auxiliar o outro em alguma coisa, em alguma informação. E eu acho que conseguir compartilhar conhecimento é uma das formas que são fáceis e que qualquer pessoa pode fazer um pelo outro, né? E trazendo tudo isso para essa realidade, você vê como a Tatiana buscou esse caminho, né, de estar fazendo prece. Você vê, a gente está falando tanto, trazendo essa proposta, né? Estamos fazendo o bem que está ao nosso alcance. Às vezes é uma prece, uma oração, vai ajudar tanto aquelas pessoas. E aí tem também a pergunta que não quer calar, né, Tatiana? Será que estamos sempre dispostos a fazer o bem? Conseguimos nos colocar como um instrumento do bem na Terra? Somos do que trabalhamos em prol da vida, da sociedade, do bem comum? Quem não trabalha, dá trabalho, disse certa vez o Chico Xavier em um modelo de disposição ao bem. E ele foi um desses exemplos inesquecíveis de dedicação total ao próximo, de fazer o que estava ao seu alcance e ainda muito mais, né? O Chico Xavier é esse exemplo maravilhoso. E ele dizendo, né? Quem não trabalha, Tatiana, dá trabalho, hein? Quem não trabalha, dá trabalho. Chico foi um dos maiores exemplos de caridade no nosso país, né? Talvez no mundo. Eu arrisco dizer no mundo, porque eu acho que ele foi um dos maiores exemplos para nós de abnegação, de deixar de fazer por ele, inclusive, para fazer pelas outras pessoas. Ele deixava de dar uma entrevista, de aparecer em qualquer local, porque ele dizia que ele não podia perder tempo de praticar a caridade, de auxiliar o próximo, para conseguir dar entrevistas ou aparecer e tudo mais. Então, ele falava que ele precisava trabalhar naquilo, que as pessoas estavam aguardando ele para trabalhar, que as pessoas precisavam daquele auxílio. E então ele conseguia auxiliar as pessoas, e tudo que ele fazia era com amor. Né? O que ele fazia ali? Ele doava o tempo dele. Ele doava o tempo dele e o que ele tinha de melhor, que era o amor. Então, e ele fazia aquilo para todas as pessoas que procuravam ele, sem julgamentos. Ele não fazia aquilo e não deixava ninguém na primeira fila porque era mais rico ou porque era amigo. Ele fazia para todo mundo igual. Então, olha só como é a forma da simplicidade, da caridade, sem discriminar ninguém, sem julgar as pessoas. Porque a gente tem um grande costume errado, né, de julgar as pessoas, de olhar para a pessoa, como ela está vestida, e falar, você viu aquele ali? Né? A gente não sabe. Né? Tem alguns vídeos na internet que a gente vê, né, de pessoas que estavam vestidas de uma forma super simples e que são pessoas que têm muito dinheiro. São pessoas que são julgadas pela aparência, né? Porque quantas vezes nós somos julgados? Né? Quantas vezes nós julgamos as outras pessoas também? A gente fala do outro, mas a gente precisa sempre falar da gente. Né? Quantas vezes eu olho para a pessoa e julgo a aparência dela, ou julgo onde ela mora, ou como ela fala, ou como ela escreve. Né? A gente vê muito essas coisas nas redes sociais, a gente vê muito julgamento, né? Nas notícias, na televisão, por exemplo. E como eu tinha falado também da gente espalhar coisas boas, a gente estava falando de Chico, né? Chico foi uma pessoa que ele não precisava de muito. Às vezes as pessoas queriam só chegar perto dele, ter um olhar dele. E às vezes ele conseguia auxiliar as pessoas levando uma mensagem de algum parente que já se foi, e às vezes era somente a palavra dele.
às vezes era a palavra de um mentor, mas às vezes era só um carinho, às vezes era um sorriso, era um olhar. Então, era o tempo dele. Então, a gente pode espalhar também essa bondade através das nossas palavras, através do nosso sorriso, né? Fazer rir as pessoas, sem prejudicar o próximo, sem falar mal do próximo para as pessoas rirem, né? Mas a gente pode fazer com que as pessoas se sintam bem ao nosso lado ou na nossa presença. E isso pode fazer toda a diferença. E Chico sabia fazer a gente rir, sabia fazer a gente chorar com aquelas histórias, que ele tinha muitas, e sabia ser um grande exemplo de pessoa, de humildade, de caridade, né? Então, quando a gente fala de ser um instrumento, que o Damião estava falando agora, né? Será que a gente quer ser um instrumento do bem? A gente não precisa ser um Chico Xavier, porque a gente sabe que era uma alma mais elevada, né? E eu, pelo menos, estou bem lá atrás, né, de falar como nós estamos em relação a Chico Xavier, eu não cheguei nem na sola do pé, mas a gente pode fazer um pouquinho que a gente tem, sem se comparar, inclusive, com as outras pessoas. A gente pode usar as pessoas de exemplo, mas a gente não precisa se comparar com as outras pessoas, né? Falar, não, mas eu não sou um Chico Xavier. Não, mas você é a Tatiana. O que a Tatiana pode fazer? Então, o pouquinho que a gente pode fazer pode ajudar alguém. Uma oração que a gente faz para alguém, um pensamento positivo que a gente emite para alguém, pode auxiliar ela naquele momento. Então, por que a gente não faz isso? Porque a gente tem medo do julgamento das pessoas, a gente tem medo do que o outro vai falar, né? Ou do que, como as pessoas vão ver a minha imagem. E tudo isso começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é o outro que tem que mudar para você mudar. É você mudar no momento em que é necessário para você. E o que você pode fazer por ele. Né, Damião? Eu acho que isso tudo é um exemplo de bondade, né? Sem dúvida, né? Na verdade, é exatamente isso, né? A gente pega como tema, né? Estamos fazendo o bem que está ao nosso alcance, e a gente vai percebendo, né? A Tatiana vai trazendo tantos exemplos do dia a dia, práticos até, né? O quanto são importantes. E aí, a hora que a gente fala um pouco do Chico, né? A gente ainda lembra, né? Chico Xavier foi um desses exemplos inesquecíveis, né? De dedicação total ao próximo, de fazer o que estava ao seu alcance e ainda mais, né? Sem recursos materiais, com saúde debilitada, debaixo das vozes da descrença, ele se fez grande, né? Grande porque pensou no seu próximo e foi na direção dele, providenciando tanto auxílio material e o principal, né, Tatiana, consolo. Quer dizer, de novo a gente olha e fala se ele estava consolando as pessoas, você vê, lógico, é aquelas coisas, quando ele tinha, ele ganhava, às vezes, quantas vezes ele pegava pelo filme dele, ganhou um relógio, olha, eu estou te dando um presente. Ele passava para frente, a outra pessoa necessitava muito mais daquilo. Então, quando ele tinha esses bens materiais e cestas de alimentação que ele fornecia às pessoas, ele já ajudava demais. Mas, às vezes, é aquilo que a gente comentou até durante o programa, né? Às vezes era só o consolo, né? E isso nos oferece essa grandeza. E temos essa possibilidade também de oferecer o consolo, e como falamos aqui, esse exemplo da Tatiana, de colocar as preces, de fazer as preces àqueles mais necessitados, né, Tatiana Benítez? É o pouco que a gente pode dar, né? E às vezes a gente pode dar muito. A gente tem que pensar também que às vezes as pessoas estão precisando do bem material. Quando eu falo do bem material, às vezes a pessoa está precisando daquela comida. Ou às vezes a pessoa está precisando de roupa. Porque nós aqui precisamos de comida, nós precisamos nos vestir, né? E por que não? Se eu tenho a possibilidade, por que eu não posso ajudar? Então, quando a gente fala do exemplo do Chico, que para nós foi muito importante, de consolo das pessoas, ele consolava as pessoas, ele usava o tempo dele para falar, para conversar com elas, né, para trazer uma mensagem amiga. Mas ele também fazia doações de dinheiro,
né? Ele também doava algo material, porque nós aqui precisamos do material. Mas muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho como doar. Tudo bem. Então você pode ser a pessoa que dá o consolo. Você pode ser a pessoa que dá o incentivo. Porque, por exemplo, a gente também tem esses programas do CVV, por exemplo, onde você conversa com as pessoas que querem tirar sua própria vida, pessoas que estão numa depressão profunda. E a gente pode ser a pessoa que incentiva ela a viver, que tenha uma palavra amiga para ela. E a gente não precisa nem entrar nesses programas para fazer qualquer coisa. A gente pode fazer isso com as pessoas próximas de nós que nós sabemos que não está bem, que nós sabemos que precisa de uma palavra amiga, que nós sabemos que precisa de um auxílio. Então, a gente não precisa fazer parte de uma comunidade de ajuda se você não quer fazer parte. Se você quiser fazer parte, ótimo, será muito bem-vindo sempre. Porque a gente sempre precisa de voluntários em todos esses locais. Mas se você não quer fazer parte disso, você não quer fazer parte de um grupo e tudo mais, você pode auxiliar quem está do seu lado. E às vezes é tão difícil a gente auxiliar nossa própria família, as próprias pessoas que vivem com a gente, né? E mais fácil auxiliar as pessoas que estão lá fora. Então, a gente pode fazer um pouquinho, não importa o tamanho do que a gente pode fazer, né? Importa que a gente faça, coloque em prática o que a gente tem de melhor, né? Lembrando sempre de não se comparar com as pessoas, né? Fazer as coisas, fazer para os outros o que nós gostaríamos que fizessem conosco. Então, antes de fazer alguma coisa, que a gente pense um pouquinho e não gostaria que falassem isso comigo. Mas eu estou com raiva dele. Mas por mais que você esteja com raiva, você gostaria que alguém que estivesse com raiva falasse assim com você? Porque isso vai doer. Então, se a gente pensar um pouquinho em como essa pessoa pode se sentir, se colocar no local, no lugar dela, a gente muda a nossa percepção, né? Uma coisa que a gente pode fazer também, que eu deixo aqui como sugestão, é espalhar notícia boa. Por exemplo, hoje a gente tem tanta notícia ruim, hoje não, né? Faz tempo, né? A gente tem tanta notícia ruim nos nossos meios de comunicação, e as pessoas compartilham muito tudo isso que está acontecendo de ruim. As brigas, as nossas guerras que acontecem, todos os acontecimentos ruins. Então, são assaltos, são brigas políticas, são tantas coisas ruins que a gente compartilha. Por que a gente não compartilha coisas boas? Por que a gente não compartilha algo legal que tal pessoa fez por alguém? Ou o crescimento de alguma pessoa, a premiação de tal pessoa, ou de um determinado grupo? Por que a gente não compartilha coisas boas, sentimentos bons? Como eu falei logo no início, né? De ficar feliz pela felicidade do outro, pela conquista do outro. Porque quando a gente conquista alguma coisa, a gente quer falar para todo mundo, a gente quer compartilhar essa nossa alegria com as outras pessoas. E por que não compartilhar das alegrias do próximo também, né? Então, compartilhem notícias boas, compartilhem palavras boas, espalhem notícias boas, espalhem amor, espalhem palavras boas. Isto é praticar o bem. Né, Damião? Isso também é praticar o bem. E você vê, nesse momento, né, que você está trazendo para essa realidade, nesse momento todo de pandemia, você buscar algo positivo já é uma prática do bem, já é esse grande exercício, né? Estamos fazendo o bem que está ao nosso alcance. Às vezes você olhar para aquela notícia ruim, não, essa não. Eu vou buscar algo positivo, porque aí outras pessoas também vão estar fazendo isso. Quer dizer, de novo, aquilo que a gente estava comentando, né? E essa é a grande pergunta que fica, né, Tatiana? E nós? Temos feito o bem que está ao nosso alcance? Temos observado ao nosso redor o quanto existe a ser feito? O quanto podemos colaborar? O quanto podemos ser úteis, e às vezes esse ser útil de uma forma até simples, né? De estar sendo útil ao lado das pessoas, compartilhando bem.
Quer dizer, uma atitude tão simples e acaba sendo tão significativa, Tatiana. É, o simples, né, e o fácil, às vezes as pessoas não conseguem ver, né, e ver o lado ruim é fácil, né, mas às vezes a situação ruim, a gente precisa conseguir tirar o que foi bom disso. Às vezes de uma perda, o que você aprendeu com isso? Eu trabalho muito essas coisas na terapia, né? A questão da visão positiva do que aconteceu. O que nós aprendemos? Se a gente conseguir tirar o aprendizado de tudo de ruim que acontece e de tudo de ruim que acontece com a gente mesmo, a gente consegue aprender muita coisa. Então, por exemplo, em toda essa situação que nós passamos na pandemia, por exemplo, o que a gente consegue tirar de bom? O que nós temos de bom de tudo isso que está ocorrendo? Eu consigo tirar muitas conclusões boas daí. Eu acho que a gente se voltou mais para nós mesmos. Nós tivemos que nos voltar mais para nós mesmos, porque nós tivemos um período que a gente não podia sair de casa, que a gente não podia ver as pessoas que nós gostávamos. Bom, aqui a gente continua sem poder sair muito, sem poder fazer muita coisa, sem poder viajar. E o que traz isso? Traz a gente valorizar mais as nossas amizades, valorizar mais os nossos familiares, valorizar mais os momentos em que a gente pode estar junto com essas pessoas. Então, o que a gente aprendeu com tudo isso? A gente aprendeu a valorizar o estar junto, valorizar o abraço, valorizar o carinho, o contato com as pessoas, que a gente ficou um período sem ter. Valorizou o trabalho das pessoas que ficam em casa, de ter que lavar, de ter que passar, muita gente de ter que cozinhar, teve muita gente que conseguiu descobrir essas coisas de fazer em casa, porque teve que ficar em casa. Valorizou as pessoas que trabalham fora de casa, porque agora tem que ficar em casa fazendo a mesma coisa que trabalhava. E às vezes a gente não sabia o trabalho que essa pessoa tinha fora de casa. E dentro de casa a gente vê e fala, nossa, trabalha tanto. Né? Então, eu acho que trouxe valorização de grandes coisas e de pequenas coisas para todos nós. Trouxe valorização das pessoas, dos sentimentos e de tudo que nós temos. E do pouco que nós temos, às vezes. Então, tudo isso trouxe uma grande reflexão. Se a gente conseguir ver nas coisas ruins tudo que é bom, tudo que a gente aprende, por exemplo, numa perda, né? E agora, infelizmente, a gente está passando por um período já há um ano aí de perdas, né? Perdas de entes queridos, perdas de amigos, perdas de pessoas próximas. O que a gente aprende com isso quando a gente perde uma pessoa muito querida? A valorizar aquela pessoa, a valorizar os momentos bons que a gente estava com ela. Se a gente só passou momentos ruins e não teve a oportunidade de acertar as coisas com essa pessoa, depois a gente se arrepende. Então a gente tem que valorizar o nosso momento de agora, porque a gente pode falar para essa pessoa que ama, que perdoa ou que pede perdão. A gente pode conseguir resolver essas coisas, abraçar essas pessoas antes que não dê mais tempo nessa vida, né? Porque a gente sabe que tem uma continuação aí depois no plano espiritual e talvez a gente se encontre numa outra vida, mas a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então a gente tem que aproveitar esse momento de agora. A gente tem que aproveitar esse momento de agora para fazer o nosso melhor por nós e pelo próximo. E é aí que está a essência da vida, a essência do fazer o bem, né? É o fazer agora, não esperar amanhã, não esperar quando você tiver dinheiro, quando você tiver o filho, quando você tiver não sei o quê. Então, é agora, é não esperar e fazer nesse momento o que você tem de melhor. Né? Será que a gente está realmente fazendo o bem que está no nosso alcance?
Tatiana, adorei, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, essa Tatiana Benite, ela é escritora por amor, professora por vocação, empresária por dedicação, terapeuta por missão. A Tatiana que conversou com a gente hoje, né, sobre estamos fazendo o bem que está ao nosso alcance. Tatiana, é o seguinte, tenho 2 minutinhos finais para a sua mensagem para o amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Lindo demais, gratidão, Tatiana. Eu que agradeço mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui com vocês, e de tão longe, né, mas estando tão perto de vocês. Agora a gente sabe que a distância física não importa muito, e que tudo que a gente faz com amor chega ao próximo. Então, por isso que eu continuo meu trabalho de vibração ao próximo, toda segunda-feira, às 18h30 no meu canal, porque tudo que a gente faz com amor chega. E a gente descobre que a ciência já descobriu isso, que a ciência já veio para provar para nós que a nossa energia, não importa de onde a gente esteja, chega aonde tem que chegar. Então, não importa se eu estou aqui em Barcelona, se vocês estão no Brasil, se vocês estão no Japão, ou em qualquer local do mundo, se eu falar para vocês que eu desejo o melhor para vocês, que eu desejo que vocês recebam todo o amor que o universo tem para oferecer, e todo o amor que eu posso entregar para vocês no momento, eu sei que isso chega até vocês. E eu gostaria muito que isso fosse uma prática de todos nós, não só no momento em que a gente lê o Evangelho, não só quando a gente está no centro espírita, mas no nosso dia a dia, quando a gente pode, independente se você tem um livrinho com o nome de pessoas ou não, mas se concentrar nas pessoas que a gente sabe que a gente precisa de energia e elevar o nosso pensamento, levar essas energias para elas. Então, praticar o bem que está ao nosso alcance é simplesmente fechar os olhos e pensar. É simplesmente abrir um sorriso, é simplesmente estender um braço, né? É muito menos do que a gente acha que é. E qualquer um é capaz de fazer essa bondade, de praticar o bem ao próximo. Qualquer um é capaz de auxiliar e doar o seu melhor. Então, eu acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês nesse momento. Gratidão. Gratidão, Tatiana, obrigado demais, obrigado a você, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. O que estamos fazendo, hein? Estamos fazendo o bem que está ao nosso alcance, fica a sua reflexão. Tatiana Benítez, um beijo enorme aqui do Brasil, para você que está aí na Espanha, em Barcelona. Gratidão, mais uma vez, por estar junto com a gente. E gratidão, semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Um beijo, Tatiana. Beijo, tchau, tchau.